Tudo bem, pessoal? Nesse trabalho de hoje, eu quero falar com vocês a respeito do bem. A nossa dificuldade, em geral, em fazer o bem é que muitas vezes nós nos achamos incapazes de fazer o bem para alguém, para alguma instituição, realizar algum trabalho aí que seja considerável. Na verdade, esse pequeno trabalho nosso aqui, que pertence ao Centro Espírita Eurípides Barçanufo, da cidade de Piaçu, Minas Gerais, alcança muita gente. Talvez, se vocês considerarem que a nossa casa tem uma frequência normal entre 8 e 12 pessoas, então alcançamos muito mais gente aqui pela internet do que fora dela. Bom, mas a respeito do tema. O que é o bem, né? Muitas vezes nós imaginamos que fazer o bem é você realizar uma operação enorme para ajudar muitas pessoas, para fazer assim algo diferente, levando as outras pessoas ou os envolvidos a nos entenderem como alguém que foi muito bom, que fez algo muito grande. Mas na verdade, o bem é um conceito. Não podemos fazer comparação, né? Cada um tem a sua possibilidade de fazer o bem. Agora, um bem maior ou um bem menor, né? Isso vai depender muito daquilo que nós consideramos. Muitas vezes nós observamos uma senhora, por exemplo, que realiza um trabalho simples. Por exemplo, fazer uma sopa para crianças. Ou costurar uma roupinha para uma criança que precisa. Ou mesmo aquele senhor que visita pessoas doentes, que dá um abraço naquela pessoa que está solitária. Então aí a gente vai notar que o bem não tem essa questão de quantidade e o que importa é a intensidade de amor que a pessoa coloca no trabalho que ela está realizando. Fazer o bem, às vezes, é mais fácil do que fazer o mal, né? A gente vê pessoas envolvidas, a gente vê pessoas envolvidas na prática do mal que despendem esforços enormes, não é? Uma pessoa, por exemplo, junto com um bando, né, de pessoas com o mesmo objetivo para assaltar um banco, para tirar dali joias, alguma coisa que esteja depositada, ou mesmo dinheiro, né? Ela às vezes fura um túnel de centenas de metros. Cava de uma casa e fura por baixo da terra, vai fazendo ali um túnel bem iluminado, inclusive, bem organizado, tirando caminhões e caminhões de terra para chegar debaixo da instituição bancária. Uma criança, né, uma jovem que ajuda uma senhora a atravessar a rua, a passar por que está passando por uma dificuldade, né, e a pessoa vai lá e ajuda, não dá trabalho nenhum. Enquanto que aquele que quer fazer o mal, às vezes ele despende esforço, suor, né, trabalho para fazer o mal. Então é interessante que a gente faça uma equação, né? E entenda que nós podemos levantar de manhã e conseguir dar um bom dia, dar um abraço naquela pessoa que nos agrada, que nos ama, seguir adiante com um trabalho diário de fazer o bem pelo bem, de se esforçar o mínimo possível para não fazer ou deixar de fazer o bem, né? Porque às vezes a pessoa, só de ela não fazer alguma coisa,
ela já está fazendo mal, né? O mal, na verdade, ele ocupa a sombra, né? Ele ocupa aquele espaço onde nós não preenchemos com a luz. Não estou aqui dando conselho para ninguém, nem falando de que a gente pode ser melhor, talvez eu não seja, talvez a gente seja pior, né, do que muitos que estão nos vendo, mas acreditamos que nesse trabalho nosso, aqui do nosso centro espírita, a gente divulgar o espiritismo, é falar com simplicidade daquilo que nós temos condições de fazer, de falar e de nos envolver para que seja realizado. Ou seja, colocar, né, a mensagem espírita de forma simples e de forma que as pessoas possam entendê-la tranquilamente. É isso? Deus abençoe e ilumine. Eu vou deixar uma mensagenzinha que eu escrevi com a intuição dos bons espíritos, né, para vocês assistirem e nos dar a nota aí com a sua compreensão, com o seu joinha, e expandindo mais o nosso trabalho, compartilhando e divulgando mais esse trabalho que nós fazemos aqui, tá bom? Que Deus te abençoe e ilumine. Muito obrigado. O bem é o bem. A mais singela flor pode ser o mais belo prêmio da natureza no meio do deserto. A pedra quente e a areia escaldante receberá o perfume da flor do deserto no calor do sol e na noite fria do clima mais adverso do planeta. Assim é o bem. Às vezes, são poucas vezes, defrontamos com pessoas grandiosas fazendo o bem em redor de si, atingindo dezenas, milhares e até milhões de pessoas com seu ardoroso e exemplar trabalho, e desejamos a essas pessoas grande quantidade de agradecimento e fazemos delas pontos de admiração. Muitas vezes pensamos, nunca conseguirei ser tão bom. Mas, de outras vezes, observamos um menino tomar as mãos de uma pessoa idosa e atravessar com ela a rua. Haveria diferença entre o bem feito pelo trabalhador missionário e esse gesto de carinho e amor do menino? Não. O bem é o bem. Não é a quantidade que o qualifica como bem, mas sua qualidade. Não fiquem ressabiados, tímidos, se acham que o bem que fizeram pelos outros é pouco. Não é assim que a lei divina mede nossos gestos em prol de alguém. O bem tem valor equitativo ao que ele é. Incalculável. Não se julgue incapaz de melhorar o mundo ao redor de si. Você pode. Todos podemos transformar nosso ambiente para melhor. A esperança que temos na humanidade, ou seja, de que ela surpreenda os mais incréus e um dia transforme esse planeta para melhor, fazendo dele o sonhado paraíso, repousa nesses gestos simples de quem faz o bem pelo bem, sem interesses. Não interessa quanto, não interessa quem, mas interessa apenas o bem. A plantação generosa do amor ao próximo, da esperança, da aceitação das dificuldades com união para a busca de soluções, tempera o mundo com o doce sabor da bondade entre aqueles que se ajudam. Este é o objetivo de Cristo, ou seja, que o mundo se transforme através da transformação das pessoas, de dentro para fora, pela reforma íntima, pelo evangelho vivenciado, pelos belos gestos em favor do semelhante em qualquer lugar do planeta.